Olá, nós vamos então dar sequência ao seminário virtual Pandemias, Passado, Presente e o Futuro, uma realização das disciplinas Geografia Política e Geografia Regional do Brasil 4, Amazônia, que eu tenho a oportunidade de ministrar esse semestre no Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da Universidade de São Paulo. Semana passada tivemos a presença do professor Raul Guimarães, um grande especialista em Geografia da Saúde, da Unesp. Depois vocês vão poder assistir, quem não teve chance de ver, está divulgado nas redes sociais da Faculdade de Filosofia. E hoje temos a importante contribuição, eu já agradeço, da professora Maria Madalena Cavalcante, que é geógrafa, doutora em Geografia pela Universidade Federal do Paraná, professora da Universidade Federal de Rondônia, coordenadora de grupos de pesquisa envolvidos aí com a questão da Amazônia de muito tempo, uma grande conhecedora especialmente dos temas voltados à hidrelétrica e grandes impactos, e por conta dessa questão, ela e o grupo dela estão acompanhando, está acompanhando aí diretamente eu diria, preocupante evolução dos casos da Covid-19 na escala amazônica, que é um enorme desafio, que nós sabemos, especialmente para os alunos também da Geografia da Amazônia, que a Amazônia é complexa. Uma das poucas aulas que nós conseguimos ministrar no semestre discutia justamente as diversas Amazônias que nós temos, seja o ecossistema, seja, enfim, a dinâmica da bacia, seja uma Amazônia legal, enfim, só para rapidamente recuperar esse tema e fazer uma ligeira introdução, já que o nosso foco hoje é justamente escutar a professora Madalena. Então, como nós fizemos da outra vez, nós vamos abrir a palavra à professora Maria Madalena, que eu agradeço mais uma vez a oportunidade, a disponibilidade de estar conosco. Mais uma vez, nós tivemos a chance de recebê-la no ano passado, no importante evento que fizemos no Instituto de Estudos Avançados, Amazônia, Povos e Projetos. Ela esteve conosco, foi junto próximo à própria reunião da Ampeg, em setembro do ano passado, e agora, dessa vez, uma reunião virtual, diante dos meios técnicos que, como dizia bem o Milton Santos, a outra globalização permite também esse tipo de interação, e vamos usar para promover essas ações que são ações que não têm nada a ver com as aulas, ela não tem o menor caráter de reposição de aula, ao contrário, são atividades complementares, são atividades alternativas, são atividades que não contam de modo algum na carga didática das disciplinas, ao contrário, elas têm como foco, como eu dizia a vocês, levantar o debate, apresentar diversos pontos de vista de geógrafas que estão envolvidos com esse tema. E a gente tem, infelizmente, hoje no Brasil, um grupo bastante importante que está atuando nessas questões. Então, sem maiores delongas, eu agradeço a presença de todos, a professora Maria Madalena, e passo então a Madalena. Só lembrando, por favor, todo mundo que ingressar, deixe o seu telefone desligado, o microfone, desculpe, desligado, porque às vezes, sem avisar, tem uma microfonia muito aguda, e quem está ouvindo com fone de ouvido, ela é muito incômoda mesmo. Então, por favor, só tome esse cuidado. Depois da exposição da professora Madalena, a gente abre para questões, ou pelo chat, ou se quiserem falar, não há nenhum problema, tá bom? Madalena, por favor, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Todos conseguem me ouvir bem? Sim, eu escuto bem. Ok. Desligar o microfone também. Wagner, é um imenso prazer poder estar aqui contribuindo com essas discussões. A gente está num momento bem complicado, bem complexo, e não é só aqui na Amazônia, é no mundo inteiro. Então, quem tiver com o microfone ligado, por favor, desativa, porque está dando microfonia aqui. Bom, esse quadro que a gente está vivenciando, ele é mesmo preocupante, e lembro que quando foi decretado o Fique em Casa aqui em Rondônia, então, na primeira semana, acompanhando aí nos noticiários, e eu fiquei buscando informações a respeito de Rondônia, a respeito de como estava a situação aqui no norte do Brasil, e aos poucos eu vi o avanço do Covid-19 em São Paulo, depois pelo Nordeste, e nós ficamos muito aflitos com esse avanço, e em março, a partir do dia 14 de março, a Amazônia, aqui na região norte, apresenta o primeiro caso de Covid,
E aí me veio a preocupação em acompanhar um pouco disso, de como isso se estenderia, né? Nós, como geógrafos, a gente tem essa necessidade de enxergar esse avanço a partir de mapas, a partir de dados, essas informações, e então, num grupo de rede que nós temos entre o Norte e o Nordeste, que se chama Renegel, que é uma rede de pesquisadores que estão na pós-graduação em geografia, a gente começou a discutir, né, e a trocar informação de como que estava a situação no Ceará, por exemplo, como é que estava a situação aqui em Manaus, que foi o primeiro caso aqui na Amazônia foi em Manaus, e a partir dessa troca de informação e ao mesmo tempo a angústia de estar em quarentena, a gente começou a trocar informação, elaboramos uma planilha e disponibilizando por meio do grupo WhatsApp para que cada um que pudesse representar o seu estado alimentasse essa planilha e trocássemos informações, né? E a partir disso gerou um conjunto de informações, trocas de mensagem, surgiu propostas de trabalho, e nesse momento a gente pôde acompanhar o surgimento e o registro dos primeiros casos de Covid, tanto no Amazonas quanto no Pará, aqui em Rondônia, o Acre, que até então esteve numa situação bem preocupante. E a partir desse envolvimento com professores na pós-graduação e outros colaboradores, sobretudo na área de geografia, nós começamos a sistematizar algumas informações. Foi daí que eu acionei o meu grupo de pesquisa, alguns dos membros, para que a gente pudesse cartografar os primeiros registros. Então, eu pude acompanhar na primeira semana, aqui em Rondônia, quando os boletins ainda divulgavam os casos suspeitos. Ainda não havia uma confirmação aqui no estado de Rondônia. Mas, mesmo assim, diante das informações divulgadas nos boletins da Secretaria de Saúde, nós começamos a cartografar o número de casos de suspeito. Até que, na primeira semana, pudemos acompanhar esse resultado desse trabalho. Ele foi publicado, depois eu vou mostrar para vocês, publicado no boletim número 9, da Associação Nacional de Pós-Graduação da ANPOGS, e ele registra o comportamento do Covid aqui em Rondônia. Só que, diante dessa situação, eu acho que não só em Rondônia, mas em outros estados que compõem a nossa nação, há uma grande problematização no que se refere à padronização, sistematização desses dados. Então, Rondônia, por exemplo, ele deixou de registrar o número de casos suspeitos, ou pelo menos divulgar esse número de suspeitos, e ficou só na divulgação de números de casos confirmados. E nesse momento, não saía mais por município, apenas qual era o total de casos confirmados a nível de estado. E aí isso me chateou bastante, porque eu estava acompanhando isso a nível de município, quando havíamos apenas casos suspeitos, e a partir da confirmação do Covid em Rondônia, deixam de ser registrados os números de suspeito e passam a ser só publicado o número de casos confirmados, e de modo geral, sem que a gente soubesse qual município. Isso nos causou uma aflição tremenda, não é? E aí, essas trocas de informações com outros colegas aqui dos outros estados, o estado de Roraima, que também esteve muito preocupante alguns dias atrás, e é interessante, que depois eu vou mostrar através de gráfico, nessa primeira semana de abril, o quadro mudou bastante. Então, alguns estados que estavam como, não para Manaus, que continua sendo o primeiro aí no ranking de registro dos casos de Covid, mas para a questão do Acre, aí nós tivemos um avanço do Amapá, do Maranhão, de Mato Grosso. Então, o cenário mudou muito nessa última semana de abril. Mas por que eu estou contextualizando disso? Por duas questões. Primeiro, foi isso que motivou o grupo e a interação entre os outros colegas, companheiros de outros estados, para que a gente pudesse trocar essas informações do que estava acontecendo, tanto no Nordeste, quanto aqui
no norte do Brasil. E, a partir daí, acionei o grupo e a gente pôde publicar algumas notas no site da universidade, no site do grupo de pesquisa, e publicar também num boletim especial relatando esse registro em Rondônia. A outra questão que é bem interessante com esse quadro do Covid, sobretudo no Brasil, é no contexto político que a gente se encontra, né, Wagner? Porque, imagina, um período recente, a gente teve inúmeros cortes relacionados à educação, à ciência, a uma judiação que foi feito com os funcionários públicos, e aí, de repente, diante desse quadro de epidemia, nós vimos que o funcionário público, sobretudo na área de saúde, se tornam essenciais nesse momento, não é? E que ressalta aí a relevância das instituições de pesquisa, das universidades. Então, essa conjuntura toda, esse quadro de pandemia que o Covid acabou nos trazendo, ele também, se é que a gente pode falar de lado bom, que eu acredito que em tudo a gente tem que apreciar também quais os pontos positivos, ele vem nos mostrar a importância do incentivo de investimento na educação pública, na pesquisa, e isso é comprovado, a prova disso está aí, a gente está podendo assistir de perto. E, sobretudo, quando eu recebi, por meio das redes, um convite para que quem estivesse produzindo algum material sobre a Covid-19 no Brasil, sobretudo na área de ciências humanas, que pudessem publicar esses trabalhos. Então, não só na Impogs, mas também em várias revistas abriram essa oportunidade para demonstrar, sobretudo na área de ciências humanas, o que as ciências humanas pode e tem contribuído, né, junto a esse cenário que a gente está vivenciando. Então, essas questões acabam mexendo muito com a gente, que está na sala de aula, que está interagindo, que está no campo aí da pesquisa, do ensino, e aí acabamos trocando algumas ideias, e os colegas estão produzindo, e a gente está tentando sistematizar um pouco dessas informações e trocar mesmo informações a respeito disso. Por isso, quando veio o teu convite para falar sobre Covid na Amazônia, eu fiquei muito feliz, porque me dá a oportunidade, que até então, aquele momento, a gente estava interagindo para compor esse quadro da Amazônia, me fez acelerar esse processo para compreender o que estava ocorrendo em outros estados, ou seja, juntar todas essas informações. E aí a gente tem, na figura do Sistema de Proteção da Amazônia, eles têm feito um trabalho muito interessante a respeito desse monitoramento e evolução desses casos na Amazônia, que é isso que eu vou trazer um pouquinho para vocês. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar agora uma tela inteira. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Uma janela. Naquela hora eu acabei compartilhando e agora eu não tô localizando. Aqui. Compartilhar. Vocês conseguem visualizar a apresentação? Oi. Vocês conseguem me dizer se vocês estão conseguindo visualizar? Oi, Madalena, tá de boa, tranquilo, todo mundo está vendo bem. Ok, ótimo. Então, o teu convite, Wagner, ele me permitiu dar uma acelerada e juntar as informações que a gente estava trabalhando, cada um pedacinho. Então, eu trouxe só algumas imagens para
para que a gente pudesse ampliar esse debate, que, na verdade, o interessante os questionamentos, as reflexões, então trouxe aqui algumas imagens. Esse aqui é só a síntese do que a gente acompanhou no estado de Rondônia, né, até o primeiro caso de Covid confirmado. Então, veja que no dia 14 de março, né, temos aqui um histórico, apenas eram os casos suspeitos. E a partir do dia 22 de março, quando há uma confirmação de caso da Covid aqui em Rondônia, estranhamente o boletim oficial da Secretaria de Saúde do Estado, ela deixa de divulgar o número de suspeito e também por município, o que foi muito ruim para a gente que estava acompanhando, então ela só divulgava o número total do estado. Rondônia tem tantos casos confirmados e tantos aguardando o resultado do exame. Então, mas mesmo assim foi muito importante esse registro, porque foi publicado num boletim especial da Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa e Ciências Sociais, da ANPOX, no dia 31 de março, e por isso foi importante. E só depois é que Rondônia, depois de muitas críticas, né, a respeito disso, como se estivesse omitindo as informações, omitindo onde elas estão ocorrendo, e que só depois, aí acho que semana passada, ela volta a divulgar por município, e aí nos dá essa possibilidade de continuar esse mapeamento. Então, algo que é bem marcante aqui na Amazônia é que, enquanto São Paulo registrava os seus 151 casos da Covid, então registrou-se o primeiro aqui na Amazônia, na cidade de Manaus. E, como vocês devem ter acompanhado no noticiário, tanto São Paulo, o Ceará e aqui no norte, né, seria a Amazônia, aliás, o estado do Amazonas, representado aí pela capital Manaus, o epicentro da região norte no número de casos de Covid. Então, eu fiz aqui uma sistematização, porque a gente não tem muito tempo. Então, o que eu coloquei? Juntei todos os dados de confirmados de Covid para a Amazônia, né? E aí eu estou falando da Amazônia legal, tá? E aqui tem os números de registros de óbitos. Então, nesse gráfico aqui, o que chama atenção? Que nos primeiros 15 dias, né, ela surge aqui a partir do dia 15 de março, os primeiros casos, e no dia 31 de março, registrou-se 303 casos de Covid na Amazônia. E olha só, isso em 15 dias, né? Mas aqui, menos de 15 dias, olha o salto que a Amazônia começa a dar. Com uma semana apenas, ela atinge mais de 1.000 casos, né? E hoje ela registra 2.381 casos. Então, percebe um aumento significativo, e isso é preocupante, né? Porque na região norte, devido à distância, né, o Wagner teve a oportunidade de conhecer um pouquinho da Amazônia, então, tem muitas vilas, muitos distritos, muitas cidades que elas são distantes, o acesso por água, então, essa necessidade de atendimento médico, ela fica um pouco comprometida, devido à distância, o acesso não é para todos, e tem outros complicadores, por exemplo, ontem mesmo foi noticiado que um barco que saiu de Manaus, né, e chegou até o interior do estado, do Amazonas, trouxe, depois que foi confirmado isso, duas pessoas, dois passageiros num barco com 40 pessoas a bordo, 2 deles estavam confirmados para a Covid. Então, esse barco, ele ficou no interior do estado, de quarentena, para monitorar se essas pessoas, esses outros passageiros, também foram contaminados ou não. Então, essa característica que nós temos de algumas partes da Amazônia, da dificuldade do acesso, da acessibilidade a atendimento médico, os meios de transporte, sobretudo nas áreas rurais, quando é difícil, ou se dá por meio de barco, então isso nos deixa preocupado, né, por conta dessas características. Aqui,
um mapa de distribuição dos casos de Covid, aqui fazendo referência a 22 de março, onde nós tínhamos apenas 36 casos confirmados e nenhum caso de óbito, né? Nesse momento aí, Manaus e Acre, eles estavam empatados com 11 casos de Covid na Amazônia. Então, eram nesse momento, as duas grandes preocupações. E é importante frisar que tanto o Amazonas quanto o Acre, ele faz limite com outros países, né? O Acre com a Bolívia, com o Peru, né? O Amazonas também tem essa questão das fronteiras, e isso tem nos preocupado bastante. Depois, a Roraima, ela acabou nos preocupando, e também tem a ver com a questão das fronteiras ali com a Venezuela, então o quadro começa a ficar bem, bem preocupante. Então, no dia 27 de março, a Amazônia, ela já registrava um número de 149 casos confirmados da Covid e um caso de óbito, que foi, inclusive, no interior do estado do Amazonas, né, Parintins, que é uma ilha e que recebe muitos turistas por conta dos festejos que eles têm, que faz parte da cultura local. Mas algo que é bem importante, Wagner, e que isso não é só da Amazônia, é uma característica da proliferação do caso de Covid, que é ele vai chamar a atenção justamente para os polos que mais recebem pessoas, né? No caso, por que Manaus se justifica aqui ter um maior número? Porque está ligado a aeroportos internacionais, né? Ele todos os voos que acontecem para cá acaba passando pelo estado do Amazonas, então ele tem essa relação com o fluxo, né? Isso é bem evidente, foi demonstrado isso a nível global, nacional e também regional. Aqui, já no dia 1º de abril, registra-se 356 casos confirmados e 5 óbitos, né? Então, aqui, o Amazonas, ele se desponta em relação ao Acre, lembrando que lá no início era bem igual o número de casos, e o Mato Grosso, o Maranhão, o próprio Pará, ele começa a ter um aumento significativo no número de Covid, né, acabam sendo registrados. E aqui no dia 6 de abril, os casos totais são 856, né? Lembrando que o Amazonas sempre, o seu sistema de saúde já, né, foi relatado isso nos noticiários, que já é um caso que chama bem atenção, porque a estrutura das unidades de saúde já não comporta esse contingente, né, de confirmados de Covid, então é algo muito preocupante, e a tendência é que isso fique pior, né, na medida em que a população não obedeça às restrições, né. Então, assim, eu pude acompanhar um pouco, não só em Rondônia, mas na Amazônia como um todo, uma discussão sobre a gravidade do problema. É incrível que algumas pessoas ainda questionem sobre a gravidade da Covid. E os números vão aumentando, e quando eles começam a aparecer com pessoas que a gente conhece, ou seja, quando começa a aproximar, e aí as pessoas tomam consciência, né, se é que eu posso dizer assim, de que o problema é realmente sério. Então, hoje, né, 13 de abril, na Amazônia, registra-se um número de 2.381 casos de Covid, com 118 casos de óbito. Então, é algo, né, que vem avançando e tornando mais preocupante, porque aqui eu trago uma situação que compara só o mês de março e a outra situação que é até a data de hoje, então ele é acumulativo. Mas em março, né, aqui nós temos 50% do número de casos de Covid foram registrados pelo estado do Amazonas, e aí segue uma distribuição pelos demais estados. Tocantins ainda não tem nenhum caso de óbito, mas é um dos que menos tem casos,
Mas o que eu trouxe essa imagem aqui, esse gráfico do 13 de abril, que é interessante a gente analisar. A situação do Amazonas ainda é a nossa preocupação, né? Mas outras situações, por exemplo, no caso do Acre, que dos 12% dos números confirmados de Covid na Amazônia eram do Acre, e aqui ele cai para 3%, não no sentido de que os números diminuíram, mas de que os outros estados que ainda não apareciam nesse primeiro gráfico acabam se destacando nesse cenário, como é o caso do Maranhão, que representava só 9% dos casos de Covid no mês de março, e agora o acumulado ele já significa 14%. Né? Então, a gente tem um aumento, por exemplo, aqui no Amapá, que eu acho que hoje é uma das preocupações, embora ele não se iguale o número de casos no Amazonas, mas devido à questão do tempo, né? Ele só representava 3% dos casos em março, né? E hoje a gente está menos de 15 dias de abril, hoje ele representa 10% e tem crescido bastante. Então, é como se todos os dias o cenário nos mostrasse uma novidade, não é? Então, isso é bem preocupante. E a outra questão, aqui são mapas do Sistema de Proteção da Amazônia, é só para demonstrar a densidade demográfica, né? Ou seja, onde tem maior número de concentração em populações, né, aqui no estado do Amazonas, representado aí pela Manaus, Porto Velho, o Acre, né, aqui a região do Pará. Então, é um mapa que mostra essa densidade populacional, e é claro que ela serve de sinalizador para onde, né, já que teve casos confirmados, onde seria mais preocupante. Então, acredito que se a gente tivesse dentro de um banco de dados e essa integração de dados, a gente poderia, enquanto geógrafos, e aí espero que vários geógrafos se identifiquem com essa questão, porque se você tem números de dados da Covid, né, disponível pela Secretaria de Saúde, e tendo outras fontes de informações como o IBGE, pegando aí o número de populações, poderia ser destacado aqui, populações por faixa etária, onde é que estão as populações mais idosas, que seriam as populações vulneráveis, ou ainda acrescido de outras informações, como o número de UTI, ou como o número de leitos, né, nesses estados, né, ou por município, e para que a gente possa integrar esses dados, né, eles têm que ter um padrão. A gente acaba tendo que planilhar, buscar informação, garimpar, para poder fazer essas relações com outros dados. Isso seria muito importante, no caso, para a gestão pública, fazer o gerenciamento de tudo isso, né? E aí eu falo isso porque eu, enquanto geógrafa, me identifiquei muito com essas possibilidades de acesso a informações e analogias que são possíveis de serem feitas. Aqui nessa outra imagem, são as áreas de indígenas, né, que nós temos aqui no estado do Amazônia. Então, o Sistema de Proteção da Amazônia lançou esse mapa, e tentando aí demonstrar a proximidade com os números de casos da Covid. Por exemplo, aqui Porto Velho, que nesse estado é onde tem o maior quantitativo. Qual é a relação ou aproximação dele nessas áreas indígenas? Rio Branco, aqui, por exemplo, no estado de Roraima, Boa Vista, a gente tem uma concentração enorme de áreas indígenas no estado de Roraima. Nessa faixa aqui, onde fica a terra indígena, que a gente pôde até atravessar por ela, na expedição que nós fizemos, Yanomamis, foi registrado o caso, né, da Covid, já um jovem de 15 anos, que ele veio a falecer por conta da Covid, né? Então, assim, essas informações sobre as terras indígenas, elas são muito importantes para que a gente possa visualizar quais as cidades, né, de maior densidade populacional, de maior número de casos, estão mais próximas, ou qual é a relação com essas áreas indígenas, né? Então, é algo que nos preocupa bastante,
e é uma informação muito pertinente. E lembrando aqui que o número de indígenas que agora, né, tem sido registrado, eles não incorporam os indígenas que vivem na cidade. Então, aqueles indígenas, como foi um caso de uma senhora indígena que vive em Alter do Chão, um distrito de Santarém, no estado do Pará, ela morreu pela Covid-19, e era indígena, no entanto, ela residia na cidade, né, no distrito de Alter do Chão, que, por sinal, é um distrito que sua base econômica está ligada à questão do turismo, né, então isso é um impacto econômico muito grande para essas áreas que trabalham com turismo na Amazônia. E o caso dessa senhora, ela não foi registrado como indígena, o caso de Covid indígena, pelo fato dela estar na cidade. Então, é possível, né, temos o primeiro caso registrado como indígena no estado de Roraima, né, da etnia Yanomami, mas é possível que vários outros indígenas tenham passado por isso, mas registrado pelo fato de estar residindo na cidade, como alguém que reside na cidade. Então, isso não é computado como indígena, como o caso que eu relatei do caso de Alter do Chão. Então, Wagner, não sei se eu consigo, não sei se todos vocês conseguiram visualizar um pouco do cenário da Amazônia. Nós temos esses mapas e dados diários. Como o tempo é pouco, eu acabei colocando, acho que no intervalo de 5 em 5 dias, para algumas questões. Mas o que eu gostaria para finalizar essa discussão, que daí eu acho que o debate e as discussões serão mais interessantes. Na Amazônia, ela tem uma situação bem preocupante, e aqui em Rondônia, pelo menos, como a gente está no período de chuva, então a questão de desmatamento, exploração de madeira, ela não está tão acelerada, porque nós estamos no período de chuva. Então, aqui, né, na Amazônia, tem um período de seco e um período muito chuvoso, não tem as 4 estações do ano, né? Então, nesse período, a gente está com muita chuva. Então, não temos, por hora, problemas de desmatamento, por conta do período que nós estamos tendo de chuva, e a preocupação quando finalizar esse período de chuva, considerando que as instituições públicas, né, estão trabalhando mais pela internet, elas não estão abertas a atendimento público, né, várias instituições, como é que fica a situação, por exemplo, das instituições relacionadas ao meio ambiente, questão da fiscalização, né, do atendimento ao público. Então, isso é reduzido. Então, graças a Deus que está no período de chuva, então, essa situação, neste momento, não é tão preocupante quanto pode ser no período de seca, né? E a mesma coisa para a questão da exploração mineral, porque o caso que ocorreu com a contaminação do indígena lá em Roraima, há relatos que essa contaminação possa ter vindo por garimpeiros, né? E existe várias críticas a respeito disso, né? Dizendo que não, e, enfim, quem mais diz que não, a gente já identifica logo qual é o posicionamento político, inclusive, né? Dado aí as manifestações de liberação da mineração na Amazônia, da redução das áreas de proteção para as atividades produtivas, enfim, entra uma série de questões que vai adentrar por questões políticas, posicionamento político, né, mas e que é uma preocupação real. Sem contar o sucateamento que as instituições públicas vivenciou nesses últimos meses, sobretudo a FUNAI, né, que é há um sucateamento mesmo evidente, e aí, quando a gente começa a ver o número de casos da Covid, e isso avançando por áreas indígenas, e aí nos coloca em alerta como resolver essas questões, né? Considerando a redução do atendimento, né, dessas instituições no geral, né? Está todo mundo em home office, e como é que isso vai sendo gerenciado a partir do próximo mês, por exemplo.
eu me conforto, de certa forma, que aqui a gente ainda está no período de chuva, mas quando isso passar, aí, meu amigo, pode preparar para a questão do desmatamento. Recentemente aqui em áreas indígenas, aqui em Rondônia, e áreas de proteção de modo geral, há um avanço da ocupação, ainda ontem no noticiário deu, e o relato do invasor dizendo, não, o presidente da República, ele já, né, sinalizou que vai, né, diminuir essas áreas de proteção para ocupação. Qual é a ideia que está na cabeça de um indivíduo desse? Já que ele vai fazer isso, então eu vou me organizar, ocupar, e ele não vai fazer isso sozinho, é uma organização mesmo, de várias pessoas começam a ocupar essas áreas, para que quando for efetivar a ocupação, ele já garantiu um pedaço dele, de terra. Então, assim, a situação, ela é complexa, você sabe que na Amazônia já tem uma situação complexa, então a Covid, ela vem ser mais uma variável nessa complexidade para a gente poder analisar. E aí você tem essa agregação dessa componente que é a Covid, né? A intensificação dos serviços de saúde, sobretudo em áreas indígenas e em pequenas comunidades, e a desaceleração das instituições, porque está todo mundo trabalhando em home office, né? Então, está uma situação bem... que a gente fica até com receio de pensar nos cenários futuros, entende? Então, é um pouco disso do que a gente está vivenciando na Amazônia, e aí destaco que, aproveitando aí que devemos ter muitos alunos da geografia, que a geografia, ela é uma das áreas das ciências que melhor consegue entender, compreender essa complexidade, né, pelas possibilidades de análise que ela sabe fazer, e aí eu acho que é o momento de mostrar para a sociedade o que a geografia veio, para que a geografia serve, não é? E qual a importância do papel da geografia nas ciências sociais, né? Eu acho que a gente tem muito a contribuir no que se refere à questão de planejamento e gestão, seja do estado, do município, do território, seja lá qual for a unidade de planejamento. Então, me coloco aqui à disposição, que eu acho que o interessante, Wagner, seria o debate, e é isso um pouco, né, do relato que eu tenho sobre a... Muito obrigado, Madalena, é um prazer ouvi-la como sempre muito cuidadosa, apresentando dados, etc., um conjunto de mapas. Eu acredito que foi bastante ilustrativo para os alunos. Eu tinha lançado o desafio, né, com uma atividade também complementar, que era justamente que eles fizessem um acompanhamento, gerassem produtos cartográficos, que é uma das características importantes da geografia. Eu estou de acordo com você em relação a isso. E, enfim, alguns se mobilizaram, outros não, mas, enfim, as coisas vão caminhando passo a passo, até porque, a rigor, nós tivemos 3 aulas no semestre de cada disciplina, então não havia, de fato, muito arsenal teórico dessa disciplina, embora eles tenham já das disciplinas anteriores, né? Enquanto eu faço, então, uma pergunta ou duas para a professora Madalena, eu abro aqui via chat, né, o pessoal pode se inscrevendo, e aí eu peço a ajuda da Luísa. A semana passada foi muito bom, ela conseguiu organizar uma lista, uma sequência aí de quem quer fazer questões. Mas, de qualquer modo, acho que a professora Madalena traz 2 aspectos, entre tantos, que eu gostaria de ressaltar. O primeiro, que é muito preocupante, é justamente esse esvaziamento institucional que nós vamos assistir na Amazônia, né? Ela mesmo disse, nós sabemos, e a Amazônia tem uma condição peculiar, né, pela sua dimensão, e, ao mesmo tempo, uma carência de quadros, que nós sabemos que ela já existe, já está posta. Esse cenário agravado com isolamento social, com distanciamento social, com a compulsivo afastamento de funcionários públicos com mais de 60 anos, por exemplo, né, seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde, de fato vai levar a um afrouxamento das condições que são bastante difíceis, né, de fiscalização de atuação dos órgãos públicos na Amazônia, o que pode certamente apontar aí, né, para um cenário de aumento do desmatamento, com as consequências que todos nós já sabemos. Uma jornalista do Estado de São Paulo, a Giovana Gerardi, ela publicou uma matéria semana passada dizendo que
tudo falou no Brasil, menos desmatamento. Ela disse que já há indícios que o desmatamento continua avançando em algumas áreas, especialmente em Mato Grosso, ela destacava, né? Então, de certa maneira, já temos aí algum destaque para esse ponto. Outro aspecto que eu acho que também é bastante relevante e muito importante, ainda mais nós tivemos a oportunidade de, durante quase 20 dias, aí, percorrer aquele belo trecho do Baixo Rio Branco, é a questão indígena, né? A questão dos povos indígenas. Nós sabemos que aí, de fato, há um problema estrutural, que foi o esvaziamento da FUNAI, o esvaziamento dos órgãos da Anvisa associada à FUNAI, que deveriam estar cuidando da saúde indígena. Nós vimos lá, na nossa expedição científica, famílias indígenas, infelizmente, descendo o rio em situações bastante precárias, buscando algum tipo de atividade para ter algum tipo de sustento, já que as terras Yanomami estavam se tornando impraticáveis, inclusive com problemas de saúde também. Então, essa é uma questão também que me parece da maior relevância. Nós pensamos de que maneira os povos originários, os povos indígenas, podem vir a ser afetados por essa questão dramática, que eu diria, que é o Covid, né? Nós sabemos, principalmente, que se nós não temos capacidade de resposta, imaginem comunidades que estão isoladas, como nós vimos lá, às vezes, 2, 3 dias de lancha rápida, quando não é o caso, que eles estão lá com barcos ainda mais, que dependem mais da força física, não tem nenhum tipo de propulsão, que não é o próprio braço, né? Então, como é que você vai transportar um doente, etc. Enfim, aí a situação é de fato muito grave. Lembrando também que esse próprio transporte e o percurso passando por Vila a Vila pode se tornar também um vetor de contaminação, de expansão da Covid. E, por fim, já que acho que os alunos estão começando a querer se inscrever aqui, deixa eu ver aqui, ainda não, há uma questão central que nós temos que observar, que é justamente outra peculiaridade da Amazônia, aí fazendo uma relação entre a geografia política e a própria geografia regional da Amazônia, que é a sua importante faixa fronteiriça, né? Um dos mapas que você projetou, eu imagino que era o tracejado, é a zona fronteiriça. Então, nós temos, além de tudo, aí, mais um aspecto muito relevante, importante, né, central para pensar a Amazônia, que é como conter uma pandemia dessa escala de importância, né, numa zona fronteiriça, com uma peculiaridade bastante especial, né? Não bastasse ser fronteira, que já em si é complexo, mas uma fronteira muitas vezes aberta, né? Nós temos aí a cobertura vegetal densa em algumas partes, outras não tão densas, enfim, com presença de mineração clandestina, com presença de migração também não clandestina, enfim, quando nós temos presença de forças paramilitares em alguns países no Brasil, enfim, de fato, né, conflitos como já tivemos envolvendo Brasil e França, lembrando a questão da Guiana. Então, nesse particular, pensar a prevenção da Covid, ela se torna ainda mais desafiadora, um desafio ainda mais que vai necessitar, né, de mais capacidade de resposta. E, lamentavelmente, nós sabemos também que a região norte ela carece de diversos produtos, diversos serviços. Haja visto aí, como já está noticiando a imprensa, a situação de Manaus, que já está em situação de total precariedade, infelizmente, do serviço de saúde. Ou seja, a curva lá não conseguimos reverter, né? Uma professora Selma Garrido foi minha aluna de doutorado lá da Estadual do Amazonas, está dizendo que um vizinho no condomínio dela, próximo, médico qualificado, né, infelizmente faleceu do Covid. Só para dar um exemplo, quando você dizia que já está chegando perto, sim, está chegando perto, sim. Uma pessoa qualificada, que também estava na linha de frente, acabou se contaminando e, infelizmente, foi a óbito em Manaus, né? Por quê? Porque, de fato, a infraestrutura de saúde não suporta, né, essa sobrecarga imediata, né, de equipamentos, etc. Não por acaso a gente assistiu já uma resposta, né, deslocamento de funcionários da área de saúde, sejam médicos, enfermeiros, etc., para fazer um reforço junto a Manaus. Mas nós sabemos também que Manaus é um grande hub, né? Ali você tem o polo industrial de Manaus, ele é de fato um eixo que está nesse cenário globalizado, né? Muito ativo, muito denso e com relações, em especial com países asiáticos. Nós temos lá diversas montadoras de motocicleta, de eletrônicos, que vêm da Japão, que vêm também da Coreia, enfim. E claro que grande parte disso tudo aí também tem insumos chineses e funcionários chineses que circulam
fazendo as relações comerciais que a gente vê a todo instante, por exemplo, lá em Manaus. Então, eu queria agradecer muito a sua importante contribuição e reflexão. O desafio é grande para todos nós, e não estamos focados no tema da saúde, mas eu acredito, e aí é um exemplo para os alunos, Madalena, que você mostrou muito bem como é que o repertório geográfico permite, né, que nós vencemos o uso desses instrumentos e, ao mesmo tempo, chegar a produtos cartográficos que são bastante importantes, ilustrativos e que acabam ajudando a tomar uma decisão, difundindo, infelizmente, nesse caso, uma pandemia ainda pouco conhecida, com implicações que nós não sabemos quais serão, né? Algumas questões estão postas aí do ponto de vista da saúde pública, e a mais preocupante é quando se pode ou não haver a recontaminação, e se ela será da mesma intensidade ou não que dos primeiros casos. Enfim, nós temos aí uma série de questões em aberto ainda no campo da ciência, o que mostra que o princípio da precaução, né, ele deve prevalecer nessa hora, e sem dúvida o distanciamento social, ele é a primeira ação a ser tomada, e lamentavelmente a gente tem assistido lideranças políticas desse país, especialmente o presidente, apontando na direção contrária, contradizendo inclusive o seu próprio ministro, que é um técnico da área, que ainda que possamos fazer observações críticas, mas é um técnico da área que está ouvindo, o seu corpo técnico é muito qualificado e tem adotado medidas que vão justamente de acordo com o que preconiza a Organização Mundial da Saúde e outros países pelo mundo, né? Enfim, eu fiz esses breves comentários para ouvir um pouco mais de você, especialmente a questão indígena. Eu acredito que a gente pode aí, talvez, explorar um pouco mais essa questão, porque me parece muito preocupante, né? E aí, como é que você vê também essa questão da fronteira, né, já que nós estamos falando de uma faixa do país que ela é uma fronteira aberta, uma fronteira bastante permeável, com as preocupações que nós já conhecemos, né? Eu acho que antes de falar sobre a questão indígena, Wagner, tem outra coisa que ela vai acabar refletindo pelas questões indígenas. Por ser a Amazônia, por fazer fronteira com vários países, e considerando, aí eu estou falando de Amazônia legal de um modo geral, considerando os países que fazem fronteira com alguns estados que compõem a Amazônia, e considerando o fluxo migratório da Venezuela, e que as populações migrantes da Venezuela não ficam só em Boa Vista, aqui em Porto Velho, Rondônia, nós vemos o tempo todo nos sinais de trânsito, pessoas com a placa dizendo: eu sou venezuelano, preciso de ajuda, ou seja, os venezuelanos, eles não ficam só em Boa Vista, eles foram parar, inclusive, em São Paulo, né? Então, isso vai para o Brasil todo. Então, assim, considerando essas fronteiras e o fluxo migratório, é algo preocupante. Por quê? Porque quando saem as medidas preventivas de fechamento de fronteira, a minha preocupação é no sentido de que isso vem tardiamente, ou aos poucos, né? Essa medida ela é tomada quando já há registros, né, da Covid em alguns lugares. Então, isso sim é preocupante, porque significa que a Covid já se instalou e há uma tendência à proliferação. Daí a questão de atingir as áreas indígenas. Então, antes de se falar das questões indígenas, porque são áreas protegidas de difícil acesso, a gente já tinha que ter se antevido em relação às fronteiras. Isso é um aspecto importante. Há algo que, inclusive, eu ainda não dei conta e nem vou dar conta disso, mas é de entender como que os estados que compõem a Amazônia, no sentido das medidas preventivas, restritivas, qual é o comportamento de cada um no sentido da gestão, quando é que ele toma a decisão de fechar a fronteira, ou de fechar o comércio, ou como saiu um decreto aqui no estado de Rondônia, que só pode entrar em qualquer ambiente de comércio se você tiver de máscara, senão não pode entrar. Ou seja, quando é que essas medidas acontecem? E aí, olhando os dados do mapa, é quando ela já se instalou, que provavelmente a maior parte dos estados tomaram essas medidas, esses posicionamentos de restrição, quando a Covid já bateu na porta.
Então, esse é um dos nossos erros, e nós não deveríamos ter esses equívocos, por quê? Porque se é um fenômeno que atinge o planeta, que a gente já pode enxergar isso como se deu na China, quais foram as medidas que eles tomaram, que lá, apesar dos números ter sido bem alarmantes, e a gente se assustou, né, achando que isso só ia acontecer lá, que os números de lá jamais fosse repetido ou dobrado em outros países, mas lá houve um fechamento, isolamento de cidades inteiras. Esse isolamento eu ainda não consegui ver no Brasil. Esse isolamento eu ainda não consegui ver no Brasil. Então, pega o caso de Portugal, por exemplo, né, que ele tem uma posição estratégica, geográfica, só tem a fronteira com a Espanha, então ele agiu no momento certo, quando ainda não tinha casos, mas já preocupado com isso, fechou as fronteiras. Então, eu vejo que um dos nossos maiores problemas é isso, que a gente vai tomando as medidas aos poucos e na medida em que a Covid já está dando sinais. Então, eu não vejo como é que esse cenário, que a gente vai poder estar no pico, né, da curva e depois baixar, se não tiver essa precaução no geral. Porque alguns estados, eu falo até por Rondônia, quando viu que os números não estavam avançando igual os outros estados, então liberou o comércio. Aí começou a despontar de novo. Aí qual é a medida que faz? Não, tudo bem, libera o comércio, mas só pode entrar no comércio se tiver de máscara. Então, essas medidas, elas estão muito flexíveis, não é? Então, se elas forem mais duras no momento certo, que também depois de avançada é bem mais complicado, mas no momento certo, então a gente consegue ter um desempenho mais significativo, mais positivo. Quando eu estava analisando na primeira semana do caso de Covid em Rondônia, eu vi que os municípios de suspeita eram polos ligados à principal rodovia da BR. Então, se eu entendo que a BR é uma artéria e que ela pode propagar, dependendo dos polos, onde é que se concentram as maiores rodoviárias, eu tenho que tomar ações ali, naqueles pontos. Porque depois que, como aconteceu em Rondônia, surgiu alguns casos já no interior do estado, em municípios que já não têm mais relação com a BR, é como se eu perdesse o controle, perdesse o time de resolver um problema. Então, é isso que eu vejo na Amazônia. Quando ele chega na terra indígena, que foi a pergunta que você me fez, é porque as ações que deveriam ter sido tomadas antes não foram no momento certo. E aí a gente vai ter um problema maior, que é o controle dessas áreas, né, para não propagação. E aí a FUNAI, ela está tomando a seguinte medida, de isolar. Essa medida que ela está podendo tomar e de ter equipamentos, né, para que as pessoas que fazem trabalho nessas áreas tomem precaução, e que é como se a gente lidasse com a questão lá meio, e não inicial, onde a gente perdeu praticamente o timing para controlar tudo isso. Então, é uma situação bem, bem complexa, mas, infelizmente, a ação mais principal, mais eficaz, é o isolamento, com certeza, né? O isolamento e a disponibilidade de equipamento. Aqui no estado de Rondônia, por 2 vezes, não teve equipamento, esgotou. Então, ficou, 2 dias sem fazer testes nenhum. Então, inclusive, os nossos dados, todos esses dados que eu mostrei da Amazônia, e acredito que no Brasil também, né, no restante do país, ele também estejam sendo subdimensionados. Porque só se faz, no caso aqui, e eu acredito que seja as outras áreas periféricas da Amazônia, porque o número de testes são reduzidos, só se faz o teste para aqueles indivíduos que estão mal, muito mal, e aí faz o teste. Quando os sintomas são leves, é só suspeito, eles vão para casa sem fazer o teste.
Então, esses dados que eu mostrei, eles não são reais, não é? E na medida em que vai surgindo mais testes, você vê que vai saltando esse número e nos assustando mais ainda. Então, eu acho, Wagner, que se a gestão pública se debruçar sobre esses dados, entender que o vírus, ele precisa de fluidez territorial e pensar a partir dessa fluidez territorial, a gestão pública ela consegue tomar decisões mais assertivas, né? Como o caso do barco que chegou no interior do Amazonas. Não era para ter mais essas embarcações circulando com vários tripulantes, 40 pessoas com dois casos confirmados, e essas 40 pessoas estão agora na quarentena para ver o que acontece. Olha só, já são meses esse caso de Covid no Brasil, já era para ter tomado algumas medidas, e assim isso vai refletir para as áreas indígenas. Sem dúvida. Vamos aqui aproveitar, Madalena, nós temos aqui a Laila, ela faz um comentário, primeiro agradecendo pela contribuição, também reforço, na ótima análise, estou de acordo, e ela pede que você comentasse um pouco mais sobre a contribuição da geografia na temática do Covid e se ela vê como as reflexões geográficas estão sendo valorizadas ou representadas nesse cenário. E vamos aproveitar também que o Júlio Tiqueto, que é pós-doutorando, geógrafo, doutor em geografia, e é meu pós-doutorando lá, no sentido de trabalharmos juntos lá no Instituto dos Avançados, também quer fazer uma pergunta, então eu vou pedir ao Júlio que, por favor, faça a pergunta. Pode abrir seu microfone, Júlio, vou fechar o meu um pouquinho. Obrigado, professor Wagner. Obrigado, Madalena, pela apresentação. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Foi muito esclarecedora, né, sobre todas essas questões que você comentou dos fluxos, né, que a doença segue. Foi feito um estudo aqui para São Paulo também, das principais rotas de disseminação, né, e que também seguiriam as rodovias aqui para o estado de São Paulo, né. Então, no caso da Amazônia, a gente tem essa peculiaridade, né, de ter um maior uso, né, mais intensivo dos rios, né, e se a gente poderia pensar, por exemplo, em fazer uma combinação, né, de talvez uma previsão do espalhamento da pandemia através dessas rotas, né, das hidrovias com as rodovias e também pensando naqueles municípios que têm mais atividade turística, né. Eu não sei se a gente já perdeu o timing para isso, né, mas, assim, com certeza a gente sabe que os municípios, né, as regiões que têm mais atividade turística, atrai mais pessoas de fora, né, como você mesmo comentou de Parintins, né, que aconteceu a primeira morte lá. Então, a gente sabe que essas seriam áreas, talvez, assim, prioritárias, né, no sentido de gerenciamento, no sentido, né, de proteção da saúde da população. Não que outras não sejam, né, mas a gente sabe que provavelmente vai chegar nessas áreas primeiro. Então, fica uma reflexão aí nesse sentido. Uma outra coisa que eu achei muito interessante da sua fala, que esclarece mais uma observação, é que, às vezes, a gente vê circulando por aí uns boatos, falando que o clima quente, ele não é favorável, né, para a proliferação, e que, por isso, a gente não precisa se preocupar com nada. E a sua apresentação, ela é extremamente didática, esclarecedora nesse sentido, de mostrar que essa questão climática, ela pode influenciar, né, ela é um dos fatores que pode influenciar, né, a disseminação de uma doença respiratória, mas ela definitivamente não é a única, e a gente definitivamente não está protegido por um clima quente no Brasil, né, isso é quase uma fake news, assim, né, você pegar uma das variáveis e extrapolar, né, para o contexto todo da contaminação. Então, acho que é muito importante a gente divulgar essas informações para desmistificar esse tipo de falsa informação que circula por aí, né. Então, é isso, obrigado. Obrigado, Júlio. Por favor, Madalena. E aí, enquanto a professora Madalena responde essas duas questões, vamos abrir para uma última sequência de questões. Já estamos aqui há quase uma hora. Por favor, quem quiser, se inscreva. Na verdade, a fala do Júlio, ela converge com o que a Laila acabou pedindo para falar um pouco mais. E aí eu vou iniciar pela última fala do Júlio. Embora, principalmente aqui na região norte, na Amazônia, seja quente, mas é extremamente úmida, né? Então, eu não acredito que só essa variável quente poderia resolver o problema, e os dados não mostram isso. É extremamente úmida, né? Então, é uma realidade o Covid na Amazônia. Na última semana, agora, nos últimos 5 dias, o número foi assustador, porque ele inverteu o ranking de alguns estados que estavam, como o estado do Acre, né, estava ali entre primeiro e segundo,
junto com Manaus, e aí reverteu essa situação. Hoje ele está mais abaixo, mas tem o Amapá, o Pará e Mato Grosso. Então, assim, essa questão da condição climática, e acredito, inclusive, que o próprio vírus, ele venha se adaptando também, né? Mas aí, convergindo na fala do Júlio, e com a pergunta que a Laila fez, eu acho que os gestores públicos, ele não tem que só ter ao seu lado os infectologistas, né? Veja que a geografia, ela tem essa capacidade de analisar de como o território está organizado, que o Júlio fez uma exemplificação, fez a leitura, né, de como funciona a Amazônia. A Amazônia, ela tem algumas rodovias que são artérias principais e que não são tantas, o adensamento dessas estradas não são tantas, principalmente as de primeira ordem, digamos assim, né, como a 174, a 364, alguns aeroportos internacionais, portos onde as populações ingressam nessas embarcações. Então, são ações pontuais, não precisaria muito trabalho para identificar esses pontos que seriam pontos de observação e também de controle, não é? Então, isso seria muito fácil. Quais são as áreas onde predomina a questão turística? Quais são, reduzindo ainda a escala no detalhe, dentro de uma comunidade, aí pegar a realidade que o Wagner conhece, eu vou falar isso até para que ele consiga interagir nesse sentido. Pegando algumas pequenas comunidades, a gente sabe quais são os perfis das pessoas que se deslocam para a cidade para receber o seu salário, que são professores, agentes de saúde, pessoas extremamente importantes para essas comunidades, né? Então, ou seja, você se analisar direitinho, dá para identificar quais são os pontos principais de atuação na gestão e controle dessas áreas, inclusive os perfis de pessoas que atuam nessas áreas. Então, não seria uma coisa difícil de fazer. Agora, é claro que a gente tem uma leva de profissionais ligados à saúde tentando descobrir qual é a vacina, tentando desenvolver outras estratégias, monitorando, mas aí é que está o papel da geografia e de outras áreas da ciência, no sentido de ver essa fluidez do território, de ver como é que as coisas, elas se interrelacionam, né? No caso aqui de Rondônia, cara, se é para fazer uma quarentena ou uma medida, né, de tentar conter isso o mais rápido possível, seria a proibição de circulação de ônibus intermunicipais, de aeroportos que até pouco tempo ainda estavam funcionando, né? Então, não são, apesar da Amazônia ser gigante, em termos de dimensões territoriais, mas no que se refere a pontos de conexão dessa fluidez, isso é fácil de identificar, e a partir disso, lançar medidas para conter esse avanço, né? Então, eu acho que a gestão pública, ela teria que estar mais antenada nessas outras questões, mas também não joga a culpa para a gestão pública, não, joga a culpa para nós, geógrafos, que não nos mexemos o suficiente para mostrar para a gestão pública qual é o nosso papel em relação a isso. Então, quando você vê, por exemplo, no boletim que eu publiquei, eu interagi muito com os colegas do Rio Grande do Norte, que tem uma pessoa que faz alguns mapas históricos, e a partir dessa ferramenta, quando você elabora mapas históricos e consegue relacionar mapas com outras informações, como o número de UTI, com o número de respiradores disponível, interagir com outros dados, como os infográficos, a gestão pública, ela acaba incorporando isso. Então, é preciso que os geógrafos façam o seu trabalho, os seus ensaios, de mostrar ao mundo, se não na gestão pública, mas produzindo em artigos, comunicações científicas, blogs, seja lá qualquer sistema de informação, de apontar essas possibilidades.
né? Então, eu vejo que há uma excelente oportunidade para a geografia demonstrar. E eu fico um pouco incomodada com isso, Wagner. Me identifiquei com a tua fala quando você disse, olha, eu lancei o desafio para alguns alunos meus, né, para ver as possibilidades. Alguns reagem, né, e acabam interagindo, outros não. E isso tanto é para alunos, quanto é para professores, né, e você tem várias escalas. Então, me incomodou muito eu estar em quarentena, vendo os noticiários, e aquilo eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. A geografia precisa mostrar outras possibilidades de análise. E foi nesse sentido que eu acionei os colegas do Nordeste. A nossa nota que eu publiquei no site da Renegel chegou até a Ampeg. Aí a Ampeg, o presidente da Ampeg me mandou um áudio via WhatsApp dizendo, olha, a Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Humanas está recebendo vários trabalhos, nota, mapa, o que vocês estiverem produzindo, mande para a gente. Ou seja, há uma demanda para a geografia, e a geografia tem que se apropriar disso. Né? Então, assim, eu senti falta de alguns alunos meus me acompanhando nessa jornada, senti falta de colegas também profissionais da geografia nessa jornada, porque a nossa função é essa, é se envolver, é mostrar em que eu posso atuar. Eu posso não saber fazer um mapa, mas eu sei apontar a partir dele o que poderia ser feito, qual o dado que poderia complementar, ou, de repente, o cruzamento de uma informação com outra. Então, assim, foi essa chamada que eu fiz aos colegas da Rede Norte-Nordeste, aqueles que não estão muito alinhados à ferramenta de geoprocessamento, mas têm a capacidade de análise, têm a capacidade da escrita, têm contato para disseminar esse conhecimento. Então, são várias possibilidades, né? Não, agora, o que não dá, que é ficar em quarentena e assistir os noticiários e não poder fazer nada, né? Inclusive até no Face, quando eu descobri que a Secretaria de Saúde não estava mais publicando o número de suspeito por município, eu pirei, comecei a botar nas redes sociais, cadê os dados de Rondônia? Ou seja, fazer o barulho que a gente pode fazer, né? Então, eu acho que todos têm muito a contribuir. Seja até nas redes sociais, perguntando pelo dado, questionando ações que poderiam ter sido tomadas antes disso, né? Então, tem várias discussões, acho que a gente poderia passar o dia todo discutindo sobre essas ações. Agora, algo que me desperta a curiosidade, Wagner, até pelo acho que o fato de estar fazendo direito, que as aulas do direito não pararam, eu estou tendo nesse sistema que a gente está utilizando, mas de fazer uma relação com esses mapas que nós temos, né, do avanço da Covid, e com esses decretos, para ver em que momento eles foram lançados, e se foram no momento certo, não é? Porque há indícios que não, eles vieram já tardiamente, mas é preciso operacionalizar, fazer os mapas, pegar os decretos de cada estado e ver em que momento eles foram colocados, para ver se a gestão realmente, do ponto de vista normativo, está compatível com o tempo, com o espaço e tempo do Covid. Acho que essa é a fala final, né, para ver se os instrumentos normativos, aí, pelos decretos, seja ele federal, estadual ou municipal, se ele está coerente com essa questão espaço e tempo do Covid. Eu acho que era uma das possibilidades. Muito bom. Queria fazer um breve comentário, né, sem, antes de mais uma vez, agradecer muito o seu esforço, a sua colaboração. Como vocês perceberam, a professora Madalena tem um espírito muito inquieto, que, embora doutora em Geografia, professora da Federal de Rondônia, ela entrou no curso de Direito, enfim, é aluna, não sei se está no primeiro ou segundo, eu nem lembro mais, mas enfim, esse é o espírito inquieto de que nós temos que ter sempre, né, e nesse aspecto ela também é um exemplo a todos nós. E fazer um breve comentário, você me desafiou, lembrando da questão que nós fizemos a expedição no passado, nós vimos, né, algo que para alguns alunos pode ser algo completamente surreal, mas a confiança que é depositada no professor e no agente de saúde, quando todos os aposentados, né, eles simplesmente davam o seu cartão, a sua senha, enfim, para que o agente de saúde e o professor vá até o centro, né, até o centro urbano, no caso ali, Caracaraí, enfim,
recebia o dinheiro de todo mundo e voltava no banco com todo esse dinheiro, né? E aí ele chegava lá e distribuía para cada um sua aposentadoria, etc. É algo realmente de um nível de confiança extraordinário, mas ao mesmo tempo, nessa conjuntura de Covid, aí relacionando com o que o Júlio comentou, ele se torna um vetor, sem dúvida. Primeiro, por ter contato com pessoas de mais idade, segundo, porque é quem está indo até um polo mais avançado que pode eventualmente ter aí o contágio do Covid, né? E também, para não deixar de comentar o que o Júlio trouxe, eu agradeço também a sua participação, Júlio. A semana passada tivemos justamente o Raul Guimarães, que anunciou para nós em primeira mão que esse estudo, né, quando ele mostrava claramente, inclusive com mapas belíssimos, que depois acabou sendo divulgado pela grande imprensa, que os eixos das rodovias, né, eram grandes vetores de expansão da Covid no estado de São Paulo. No caso da Amazônia, sem dúvida, toda a rede hidrográfica, mas também, né, a BR, fazer referência há pouco aqui a Madalena, que foi tão polêmica a sua construção, enfim, mas ela está posta agora e ela é, de fato, também um vetor de profusão. Enfim, eu queria, então, mais uma vez, agradecer muito, Madalena, a sua colaboração, a sua disposição, sempre muito proativa, como nós devemos ser, né? E aí comento um pouco o que a Laila falou. Laila, o que a gente está fazendo é justamente isso, é mostrar que a geografia tem reflexão, tem capacidade de resposta. Eu estou fazendo 2 artigos, não consegui acabar nenhum deles ainda, são artigos rápidos de combate, mas, enfim, está tendo muita demanda, muita reunião virtual, etc. Isso está sobrecarregando a vida também, tomou outra dimensão, claro, o cotidiano mudou bastante, mas, de qualquer modo, espero também, em breve, trazer uma contribuição. E vamos manter esse seminário. Nós tivemos no pico aqui 30 pessoas, alguns entraram e saíram, então imagino que 32, 33 pessoas participaram, estou muito satisfeito. Agradeço a Sônia Coutinho, também do IAC, que participou conosco, outros colegas. A Sônia está aqui gentilmente, elegantemente, como sempre, agradecendo. Obrigado, Sônia. E já anuncio em primeira mão para quem está aqui, que na próxima semana nós teremos, se a Madalena tiver disponibilidade, esse endereço que eu passei a você é sempre esse endereço que usaremos, né, para fazer as sessões. Nós teremos a professora Miriam Zahar, que é geógrafa, doutora em geografia pela Universidade de Barcelona, que mora em Barcelona, ela é professora associada da Universidade de Barcelona, secretária da Rede Geocrítica, e justamente teremos ela, então, semana que vem, às 15 horas, horário de São Paulo, horário de Brasília, que vai comentar sobre o caso europeu, especialmente o caso espanhol. Então, veja, mais uma sessão para a semana que vem. E aí alguém perguntou aqui se teremos à noite? Não, né? Não dá para ter, de novo, a professora Madalena. Eu, a semana passada, entrei no plantão à noite, ninguém estava na hora lá, mas, enfim, continuo dando os plantões, se alguém quiser conversar alguma coisa, estou disponível, tá bom? Então, por favor, divulguem depois, isso aqui a gente vai subir nas redes sociais da Faculdade de Filosofia. Quem não viu pode assistir a sessão que tivemos com o professor Raul, e em breve teremos também da professora Madalena. Madalena, a palavra final é sua, se quiser dizer algo mais, por favor. É que eu estava olhando aqui a questão da pergunta da Laila, e depois mais alguém pediu para responder, mas, na verdade, eu acho que toda a nossa conversa aqui converge para as reflexões geográficas, né? Então, para ser mais pontual, desde a leitura dos mapas, ao acesso à informação, ou as reflexões postas, as intervenções do Wagner, tudo isso converge para as reflexões geográfica, porque tudo é geografia, e não é porque nós não trabalhamos, no caso, eu não trabalho com geografia médica ou geografia da saúde, que eu não possa falar do avanço da Covid-19 na Amazônia, né? Porque a geografia, ela permite um leque de possibilidades, eu acho que o papel da geografia é compreender essa fluidez do território, ela já seria uma contribuição fantástica no sentido de contribuir com a gestão pública, sinalizando como é que o território se comporta, quais são os pontos de conexão principais que ali precisam de intervenções, né? Isso já é uma grande contribuição. E outras analogias que é possível ser feita. E acredito que tenha respondido também quando eu disse a respeito em que medida os decretos, todo esse arcabouço normativo foram inseridos na sociedade, nos seus respectivos estados e municípios, mediante a questão da concretização da Covid em termos de espaço e tempo. Então, isso também já é uma grande contribuição da geografia. Agora, nós, geógrafos, a gente não precisa
que um colega nos chame ou que alguma secretaria nos chame para poder desenvolver algum trabalho, porque está intrínseco, né, nas nossas inquietudes de poder olhar, observar, fazer leitura, escrever e divulgar. E aí, a partir daí que as coisas acontecem. Então, assim, vai não só da formação, mas acho que eu gostei muito do que o Wagner colocou, da inquietude que habita em nós, né? Eu acho que essa inquietude, ela nos move e nos faz fazer muitas coisas boas, faz também a gente atropelar algumas coisas, né, que, como ele falou assim, olha, eu estou com 2 artigos, eu também estou com alguns engatilhados, e a gente não dá conta, né, nessa velocidade, e as pessoas precisam saber dessas informações, das possibilidades, mas acredito que juntando forças, né, Wagner com seu grupo, ou interagindo conosco, e como eu fiz com a Rede Norte e Nordeste, a partir daí a gente consegue fazer grandes coisas juntos, e é essa mensagem que eu digo, essa interação e essa junção, eu acredito que a geografia pode contribuir muito para essa situação, muito mais além do que eu sozinha conseguiria, acho que a junção é tudo, né? Essa interação, eu acho que é isso. Tá? No mais, agradeço a todos e estou à disposição. Wagner, se quiser disponibilizar a apresentação, eu não sei nem como é que você está sistematizando isso. Se você me encaminhar, eu passo a eles, vai ser um prazer. E muito obrigado, então, Madalena, obrigado a todos que colaboraram conosco nesta sessão. Tem sido, de fato, um estímulo muito grande e um desafio poder participar dessas questões todas, e estou de acordo com a Madalena, nós temos aí que fazer um esforço, sim, analítico para difundir informações com bases, e a geografia tem um instrumental extraordinário, que é justamente a cartografia. Nesse momento, ela espacializa questões dessa ordem. Então, obrigado, Madalena, obrigado a todos que estiveram aí. Como eu disse, semana que vem teremos mais, tá bom? Até a próxima. Até. Pessoal, então eu estou aqui, eu gravei, e agora não temos mais interromper, será salva. Sim, interromper gravação.